Nós temos milhares de planetas em nosso sistema solar, com mais ainda a serem descobertos. Estes planetas têm várias características e os cientistas planejam explorar cada planeta simultaneamente. Com a esperança de encontrar outra civilização além dos humanos que vivem na Terra, os cientistas têm intensificado suas missões de exploração espacial nas últimas décadas. Durante este tempo, tem havido notícias sobre avistamentos de OVNIs e objetos alienígenas no sistema solar. Para obter resultados sobre estas missões, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a NASA, se reuniu com outros países para construir uma estação espacial internacional. O objetivo desta estação é fazer descobertas e analisar dados enquanto se explora o sistema solar em busca de civilizações avançadas. Após anos de busca, os cientistas finalmente detectaram objetos alienígenas avançados na atmosfera da Terra. O que são estes objetos e que impacto a descoberta deles teria em nossas vidas? Notícias sobre avistamentos alienígenas vêm circulando desde os anos 50. Um registro estimado mostra que já houve mais de 7.000 relatos sobre estes estranhos objetos vistos nas nuvens. Estes relatos rapidamente chamaram a atenção do mundo, pois criaram um burburinho e tanto. Como resultado, fantasias alienígenas foram usadas no Halloween e a mídia falou sobre avistamentos dessas civilizações. Os diretores e produtores de Hollywood também fizeram filmes sobre alienígena com avanços tecnológicos. Com avistamentos aumentando a um ritmo alarmante, o nascimento de uma estação espacial internacional foi visto. A ideia de uma estação espacial internacional ganhou vida quando 5 agências espaciais colaboraram para trabalhar com uma só. Este projeto tinha apenas um objetivo: obter mais detalhes sobre nosso sistema solar e explorar as mais vastas regiões. A construção da Estação Espacial Internacional foi uma proposta da NASA, a agência dos Estados Unidos. A NASA levou esta proposta a 4 outras agências espaciais: Roscosmos da Rússia, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense. Estas 5 agências espaciais se reuniram para construir a Estação Espacial Internacional. A ISS foi construída para servir como um laboratório de pesquisa espacial e microgravitacional. Isto inclui testes de equipamentos de naves espaciais usadas para explorar o espaço para civilizações avançadas ou qualquer ocorrência estranha. Desde que foi construída, a Estação Espacial Internacional tem pesquisado intensivamente antigas civilizações. E depois de muitos anos, esta pesquisa realmente começou a mostrar resultados, com relatórios sobre contatos com OVNIs começando a se espalhar. Como esperado, o governo e a NASA estão tentando esconder essa informação do público. Os entusiastas dos OVNIs acreditam nisso, já que viram eventos relacionados através da Estação Espacial Internacional ao vivo. Esta transmissão vem de câmeras dos satélites no espaço e é estacionada o tempo todo para os espectadores aqui na Terra observarem como é a vida fora do nosso planeta. Em 2015, uma transmissão ao vivo foi transmitida pela NASA. Isso veio da câmera da Estação Espacial Internacional, dando uma visão do espaço fora da ISS. No entanto, a transmissão ao vivo foi interrompida de repente. Esta ocorrência assustou os espectadores enquanto eles tentavam descobrir o que poderia ter dado errado com a câmera da estação espacial. Mas eles não notaram o que perturbava a transmissão ao vivo. Um objeto estranho que parecia estar se movendo sobre o horizonte da Terra tinha sido visto antes que a transmissão fosse cortada abruptamente. Esse avistamento foi avistado pelo observador de OVNIs e pelo caçador de alienígenas Toby Land. Depois disso, a transmissão foi interrompida por mais de 10 segundos até que a câmera voltou a funcionar. Toby tirou uma foto do objeto e o examinou. Após estudar a imagem, ele disse que o objeto parecia uma insígnia da frota estelar no Star Trek e circulou a imagem pela internet. Mas este não foi o único objeto alienígena visto no espaço. Outro incidente relacionado ocorreu algumas semanas depois por um youtuber chamado Street Cap One, fazendo dele o segundo avistamento de OVNIs naquele mesmo mês. O segundo avistamento também foi através da ISS, já que os observadores de OVNIs duplicaram seu interesse após o primeiro avistamento por Toby. Eles viram um objeto cinza subindo no horizonte apenas para que o objeto desaparecesse. Os espectadores ainda estavam confusos com este evento inesperado quando viram a NASA mudar a alimentação do live stream para outra câmera posicionada em outra parte da estação espacial.
Streetcar One, o youtuber que postou o clipe desse objeto, explicou no vídeo quando ele o postou, deixando claro que era um objeto estranho. Ele disse: "Por favor, tenha em mente que a Lua aparece branca quando o vídeo mostra o objeto aparecendo", ele escreveu no vídeo. Em 7 de outubro daquele mesmo ano, um passeio espacial foi feito por 2 astronautas na Estação Espacial Internacional. Os astronautas Reid Wiseman e Alexander Gerst estavam prestes a completar a passarela espacial quando pesquisadores de OVNIs e alienígenas avistaram outro objeto. Quando as filmagens foram examinadas, eles viram que esse estranho objeto não era o que eles pensavam que era. O objeto visto naquele clipe era apenas uma luz de lente do sol ou poderia ter sido uma mancha de poeira. Mas estas razões ainda não eram convincentes o suficiente. Apesar de todos esses avistamentos, visto por pessoas com especulações feitas ao seu redor, a NASA não fez nenhum comentário oficial sobre essas descobertas. Embora alguns cientistas tenham dito que o primeiro avistamento que aconteceu no início daquele mês foi um contratempo tecnológico, daí o porquê da câmera ter se desligado, ainda assim não foi a razão suficiente para explicar o objeto cinza avistado no live stream, o que não convenceu os pesquisadores alienígenas e também os ufólogos. O que permanece um mistério até hoje é por que a NASA ainda não saiu para desmascarar esses relatórios, se eles também não são verdadeiros. Foi realizada uma entrevista sobre estes relatórios alienígenas com o professor Andrew Belloc, do Departamento de Física do Imperial College de Londres. Na entrevista com o Mail Online, ele explicou que o avistamento de OVNIs poderia ser explicado por algum efeito de artefato. Ele diz que poderia ter sido lixo espacial, mas a descoberta pode ser deixada inexplicável, pois não houve provas suficientes para sustentar as reivindicações. Ele acrescentou que julgar o conteúdo do vídeo seria um desafio, particularmente pela baixa qualidade. Como a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço tem acesso a imagens de alta qualidade das filmagens, eles poderiam decidir empurrar a investigação ainda mais se eles quisessem, mas infelizmente nem a NASA nem os funcionários fizeram nenhum comentário sobre os relatórios divulgados pelos ufologistas e pesquisadores alienígenas. O feed ao vivo e as fotos da Estação Espacial Internacional se tornaram uma fonte significativa de evidências para os entusiastas de OVNIs. Tornou-se não apenas uma evidência, mas uma fonte para criar conspirações contra a NASA e também o que mais a Estação Espacial Internacional poderia estar escondendo. No entanto, os cientistas não querem acreditar nisso. Os cientistas escanearam a situação repetidamente e assumiram que os relatos de avistamentos de OVNIs provavelmente aconteceram devido a um evento psicológico chamado pareidolia, e que é uma situação no cérebro que responde à observação de objetos significativos em lugares completamente aleatórios. Nigel Watson, um autor do Manual de Investigações de OVNIs, disse ao Mail Online sobre a pareidolia em relação a esses avistamentos de OVNIs. Ele diz que a grande maioria dessas imagens de OVNIs eram vagas e evasivas, como aquelas postadas por testemunhas de OVNIs na Terra. Muitas delas apenas têm uma explicação relativamente mundana. O problema é que quanto mais a NASA nega ou explica tais coisas, mais as pessoas pensam que existe uma conspiração para esconder a verdade de que alienígenas estão visitando o nosso planeta, ele concluiu. Nesse ponto, os entusiastas dos OVNIs criaram outras conspirações que a NASA está escondendo muito mais do público. Estas conspirações estão circulando, perguntando se a NASA está agora em contato com a civilização avançada e está mantendo esta informação do público secreta. Mas descobertas recentes mostraram que o estudo OVNI feito pela NASA não tinha como objetivo a busca por alienígenas espaciais. Pesquisadores propuseram isso por causa de um estudo que a NASA iniciou. No início de junho de 2022, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço anunciou que iria começar a capturar fenômenos aéreos não identificados, também conhecidos como UAPs. O estudo cobrirá inúmeros relatos de avistamentos de OVNIs registrados nos últimos anos. Para esse programa, foi colocado um orçamento de $100 mil. O programa inclui de 8 a 12 especialistas trabalhando em estudos de fenômenos aéreos não identificados por até um ano. O programa visa colher dados da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço e de outras organizações. Estes dados seriam processados com técnicas de análise que podem promover o entendimento científico da UAP. Entretanto, quando o cientista líder do estudo, David Spergel, foi questionado sobre isso, ele se recusou a compartilhar qualquer percepção com o público.
Apesar das perguntas feitas, Spergel se recusou a comentar sobre os objetivos e planos que a NASA tem em linha com o programa de início dos fenômenos aéreos não identificados.